Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa Com a Palavra o Vereador, que destaca a mudança no secretariado da gestão Carla de Souza. Para falar sobre esses e outros assuntos, está aqui comigo o vereador pelo PRB, Ranieri Barbosa. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Túlio, mais uma vez, pela oportunidade de poder estar próximo do nosso eleitor para informar a nossa ação parlamentar e toda a nossa atividade diária, semanal. Esta semana, o anúncio das exonerações da secretária de Saúde, Ana Tânia Sampaio, e do secretário de Planejamento, Augusto Viveiros, movimentou a imprensa e a sociedade. E sobre esse assunto, o senhor tem posicionamentos? Exatamente, eu tenho feito alguns pronunciamentos e também encaminhado requerimentos, tido um debate qualitativo e discutido isso dentro do plenário e também com alguns membros do Poder Executivo, e sempre de forma construtiva, com equilíbrio, com serenidade, com muita prudência. A atual gestão do governo Carla de Souza é muito instável, é tanto que já vai com mais de 13 secretários sendo substituídos, dá uma média de um secretário. Isso demonstra descontinuidade, a falta de comando do governo, é igual uma equipe de futebol, onde você nunca coloca a mesma equipe, o mesmo conjunto, com a mesma tática, para poder desenvolver uma boa partida e poder ter um bom rendimento e um resultado maior que a vitória de uma equipe. Então, essa falta de continuidade, a falta de metas, de objetividade, a falta de um diagnóstico bairro a bairro com os problemas da nossa cidade, para que, com esse extrato identificado através de um diagnóstico, que poderia ser até um DELIS, um sistema de desenvolvimento local integrado sustentável, para uma apreciação do Poder Executivo, onde pudesse identificá-lo e daí pudesse torná-lo um planejamento eficiente a curto, médio e longo prazo. Dentro dos princípios básicos da teoria geral da administração, sabemos que administrar é gerenciar conflitos. E esses conflitos é onde você exatamente vai poder tornar as dificuldades em ações proativas. Isso sim é administrar. Ninguém administra apenas com facilidades. Você vai administrar e gerenciar os conflitos, buscando metas com prioridades e objetividade, tornando o que a gente chama o PMR, Planejamento, Metas e Resultados. Fato esse que esse governo está tendo instabilidade. Eu percebo que a prefeita falta muito em termos de conteúdo, em conhecimentos técnicos, administrativos, para ter comando, quando eu digo que é um governo com várias ilhas essas que têm uma administração independente, sem cada uma delas verificarem qual a sua principal prioridade e quais são suas metas. E a prefeita fica flutuando entre essas ilhas. E isso, Natal está entrando num estado de colisão, onde os fornecedores não são pagos, os serviços não são atendidos, as demandas reprimidas cada dia aumentam e o governo entra num verdadeiro 8, e nesse 8 ele se torna perdido, confluente, e a avaliação do governo, não sou eu que estou dizendo, estão em todas as pesquisas qualitativas, é a maior da história de uma chefia de um governo municipal na história de Natal. E além de Ana Tânia e Augusto Viveiros, há muitas especulações em torno aí de substituições internas e mesmo mudanças de outros secretários. Eu vejo esse governo um governo muito voltado para a política e muito pouco voltado para ações administrativas. Esse governo tem tido esse comportamento. E se permanecer tendo esse comportamento, realmente Natal está sendo penalizado a cada dia. Com relação à doutora Ana Tânia, eu acho que é uma técnica do SUS, é uma profunda conhecedora do SUS, é uma técnica oriunda do SUS, e eu sempre, sendo da oposição, dei crédito de confiança mesmo em alguns embates que tive, inclusive apresentei a ela um diagnóstico, depois fui cobrar a ela esse estudo que nós temos encaminhado para a mesma dizia que tinha dificuldades de dar andamento, porque inclusive a política de gestão da prefeitura era muito engessada e ela tinha dificuldades até do uso dos recursos da fonte 111, que seriam do Fundo Municipal de Saúde. E eu inclusive fiz um requerimento criando um fundo específico para cada posto de saúde. Cobrei a política de assistência farmacêutica, a política do acesso ao medicamento, nada, e a mesma sempre tinha respostas, eu diria, contundentes em dizer que a dificuldade estava na própria gestão e na máquina administrativa. E, inclusive, devido às dificuldades financeiras nos repasses da Secretaria de Planejamento, em que eu sempre contestei desde a reforma administrativa, que apresentei uma emenda da descentralização da conta única, onde teria uma dinâmica melhor
porque isso é o entendimento básico. Financeiro é uma coisa, orçamento é outra. E muitos secretários têm orçamento, mas não têm o financeiro, porque não têm autonomia própria, mesmo sendo ordenadores de despesa. Voltarei a insistir que a máquina só vai ter funcionalidade para uma boa operacionalidade no dia que desengessar o governo, no dia que acabar com a centralização da conta única do município. E a prefeita foi, no meu entendimento, amadora, porque não escutou uma crítica pontual da secretária Ana Tânia, mesmo tendo tido um desentendimento, que desentendimento tem que existir, é o contrário, para buscar o consenso. Isso faz parte de qualquer gestão. E ela não aceitou a crítica, no meu entender, quebrou os princípios básicos da teoria geral da administração, porque é você saber ouvir as críticas para transformar essas críticas em ações proativas. E a secretária fez uma crítica pontual ao comportamento da prefeita, que nem despachar que o secretário despacha. Eu lhe digo mais, outros secretários, a doutora Ana Tânia, já tinha dito a mim, em algumas audiências que eu tive, dizer o mesmo. Tenho dificuldade de despachar com a prefeita. Tanto que eu dizia que o gabinete civil da prefeita era, na verdade, um gabinete particular da prefeita, onde o secretário, o ex-secretário que saiu, o Luciano Barbosa, era um secretário particular dela e não um secretário do gabinete civil, que não estaria gerenciando os problemas de nossa cidade, e sim gerenciando uma agenda própria ou particular da prefeita. Então, é essa leitura que eu faço, que espero que a prefeita amadureça, faça uma nova leitura. Administrar não é fazer política. Mudando de assunto, o senhor esteve semana passada no estado de Santa Catarina para participar aí de um seminário UB Verde sobre planejamento urbanístico, sempre se capacitando, buscando conhecer também a parte do executivo, já o senhor, enquanto legislador, é necessário esse conhecimento. Túlio, para mim foi um motivo de orgulho, porque eu fui convidado por uma instituição não governamental, em que a mesma, que é o Instituto Biosfera, estava organizando esse seminário nacional sobre planejamento urbanístico das cidades brasileiras, onde tinha ministros de Estado, secretários de todo o país, deputados federais, deputados estaduais, e no painel em que eu fui seu debatedor, inclusive fui convidado pela experiência que tive como secretário municipal de serviço urbano, na gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo, e hoje a participação como parlamentar, já identificando vários projetos de leis voltados para a legislação urbanística e vários projetos de lei voltados à legislação ambiental. E diante desse conceito em que adquiriu o nosso mandato e o respeito que Natal, eles tinham todo o histórico da nossa participação na Secretaria de Serviços Urbanos, e foi muito proveitoso, porque primeiro evidenciamos a nossa cidade, segundo, apresentamos que é possível fazer quando se quer fazer, tendo um planejamento disciplinado, ordenado e com realizações objetivas. Fizemos essa apresentação do que foi planejado, do que foi executado e da nossa ação parlamentar com diversos projetos de leis voltados para leis urbanísticas, como também voltado para as leis ambientais. E foi notório o reconhecimento de todos os participantes que estavam na cidade de Itapema e os outros estavam em Florianópolis, participando de forma de um debate de altíssimo nível e que Natal ficou muito bem reconhecido e muito bem avaliada a participação, que para mim gerou já 2 convites, um para ir a São Paulo e outro para ir ao Rio Grande do Sul, também proferir palestras com o mesmo tema, a participação do Poder Executivo no planejamento das cidades brasileiras e a participação do Legislativo. E quando se